Olá, eu sou a professora Mônica e na aula de ciências de hoje nós vamos dar continuidade ao assunto sobre os óxidos e hoje a gente vai falar sobre alguns óxidos que contribuem para o aquecimento global e também para a chuva ácida. Primeiro a gente vai começar falando sobre a emissão do gás carbônico, e o efeito estufa. Aqui a gente já pode ver algumas imagens, do efeito do gás carbônico para o nosso planeta. Entre as condições que favorecem a existência da vida na Terra está o chamado efeito estufa. Existe uma semelhança do que ocorre em uma estufa de plantas e a camada de gases que envolve a Terra. O planeta ele está envolto por uma camada de gases composta de gás carbônico, que é o CO2, o gás metano, que é o CH4, o óxido nitroso, que é o N2O, e além do vapor de água e outros gases. Sem a presença dessa camada de gases, a temperatura da Terra inviabilizaria a vida de inúmeras espécies, ou seja, essa camada de gás é o que mantém o planeta aquecido durante a noite, porque quando o Sol está aquecendo o planeta, essa camada de gás ela retém o calor. Quando o Sol se põe, o calor continua retido por essa camada. O problema é quando essa camada de gases está acima do que seria adequado, A Terra, e como que a Terra vai controlar essa temperatura em níveis ideais? Então, como eu expliquei, a Terra recebe constantemente a energia do Sol. Essa energia proveniente do Sol, ela aquece o planeta através das ondas de luz, que são radiações visíveis. A maior parte dessa energia ela é absorvida pela superfície da Terra, enquanto uma outra parte é refletida de volta para o espaço. Então, uma parte é absorvida e uma parte é refletida. Isso é o que ocorre naturalmente. E essa quantidade de energia ela é retornada para o espaço, na forma de radiações infravermelhas, que não são visíveis. Então, os gases do efeito estufa, eles atuam impedindo que parte dessa energia refletida se dissipe, o que é desejável. Essa é a parte do efeito estufa que a gente considera boa, saudável, porque não está em excesso. E como ocorre o aquecimento global? No entanto, com o aumento da concentração desses gases na atmosfera, ocorre um desequilíbrio no balanço de entrada e saída dessa radiação solar do planeta, acarretando então o aquecimento da superfície da Terra. Aqui nós temos a imagem A, que representa o processo de manutenção da temperatura dentro de uma estufa botânica. Então o vidro, ele deixa a radiação do Sol entrar, e aí ela aquece o ambiente interno, porém esse vidro não deixa que toda a radiação, o calor no caso, consiga escapar para o ambiente externo, mantendo aquele ambiente ali aquecido. Aqui na imagem B a gente já tem uma representação do efeito estufa no planeta. Então o CO2 é uma das substâncias que agem como um teto de vidro de uma estufa, impedindo que parte da energia refletida pela superfície da Terra se dissipe. A intensificação do efeito estufa resulta no agravamento do aquecimento global. Então aqui a camada, o Sol aquece o planeta, uma quantidade seria expelida para o espaço e uma outra retornaria para o planeta. Como a camada de gás carbônico está muito espessa, pouca quantidade é refletida para o espaço, mantendo assim o planeta mais aquecido do que deveria. Aqui nós temos as emissões de gás carbônico, que contribui para o efeito estufa. Então, a quantidade de gás carbônico é o principal gás intensificador do efeito estufa. Na atmosfera, ele tem aumentado devido à ampla utilização de combustíveis que são derivados do petróleo, como a gasolina, o gás natural, o óleo diesel e até mesmo a queima do carvão. O dióxido de carbono, que é o gás carbônico, ele é removido da atmosfera principalmente pelos fitoplânctons e pelas plantas.
por meio do processo que você já conhece, que é a fotossíntese. Então, eles usam o gás carbônico para a realização da fotossíntese, ajudando a retirar esse gás da atmosfera. No entanto, algumas atividades humanas, elas resultam na devastação das florestas e na poluição dos mares, prejudicando de maneira significativa a remoção do excesso de gás carbônico da atmosfera. Quando parte das árvores é queimada com a finalidade de preparar o terreno para plantações ou pastagens, ocorre um grande aumento significativo na concentração de gás carbônico na atmosfera. Segundo o IBGE, ele estima que as queimadas elas sejam responsáveis por 15 a 30% do aumento anual da quantidade desse gás na atmosfera. Quando a gente vê aqueles incêndios naturais, né, que ocorrem, que justamente esse ano ocorreu bastante, a quantidade de gás carbônico que foi emitida é imensa, né, aumentando mais ainda esse efeito de aquecimento no planeta. Os ambientes aquáticos e a emissão de gás carbônico. Então, além de afetar a qualidade de vida na Terra, o aumento da quantidade de gás carbônico na atmosfera intensifica o efeito estufa e causa o aumento da temperatura média da superfície do planeta, um fenômeno que pode ocasionar outros efeitos, como o branqueamento de corais. Por causa do aumento da temperatura média dos oceanos, o gás carbônico atmosférico ele se dissolve com maior facilidade na água do mar. E aí ele provoca a formação de um ácido, né? Ele aumenta a concentração de gás carbônico nos oceanos. Na água, esse gás carbônico ele forma o ácido carbônico, que reage, né, com o calcário do esqueleto dos corais, ocasionando a sua diminuição e a morte de alguns organismos que vivem nos corais e são responsáveis pela sua cor. A morte desses organismos resulta no branqueamento dos corais, ou seja, né, o ar poluído interfere também na qualidade da água, interferindo aí poluindo também a água. Aqui nós temos algumas consequências do aquecimento global em virtude da poluição. Aqui nessas imagens vocês podem ver, né, com mais facilidade o que ocorre quando o planeta é aquecido. Então a gente tem aí o degelo das geleiras eternas, aumentando o nível do mar, né, e de outros oceanos, uma maior frequência e intensidade de tempestades tropicais, porque com o aumento do volume de água, aumenta a quantidade de água que evapora, aumentando aí as tempestades e as chuvas, né, provocando também muito vento. A gente tem aqui também o aumento da concentração de gás carbônico na Terra, a oscilação com o aumento das temperaturas médias da superfície da Terra, a destruição da vegetação nativa, né, provocando aí um processo de desertificação e degradação do solo, períodos de muito calor e de muitas chuvas em curto espaço de tempo. E aí nós temos o impacto, né, na sociedade que prejudica a parte da alimentação, da moradia, né, destruindo moradias e causando também a miséria nesses lugares onde tudo isso acontece. Como a gente pode evitar o efeito estufa? Então a gente tem algumas atitudes, né, são somente algumas, que seria diminuir o desmatamento progressivo de árvores e tentar reflorestar as áreas que se encontram destruídas pelo homem. Utilizar transportes coletivos ou não poluentes. Utilizar energias alternativas, como a energia eólica, porque a gente tem algumas usinas que produzem energia elétrica que usam, né, o combustível fóssil, como o petróleo, por exemplo. Controlar a emissão de gases por parte das indústrias, né, com a instalação de filtros. Limpar as matas de modo a tentar evitar incêndios de grandes dimensões, porque aquelas árvores que estão secas, elas podem provocar um incêndio. Reduzir a queima de resíduos urbanos, industriais, agrícolas e florestais, tais como explosivos, resinas, tintas, plásticos e pneus, coisas que são derivadas do petróleo. Quando elas se queimam, elas vão emitir, né, o gás carbônico.
Agora a gente vai falar um pouco sobre a chuva ácida, que é um outro fator que ocorre, que polui o meio ambiente através do que é eliminado na atmosfera, principalmente os gases poluentes. Então a chuva ela é naturalmente uma solução aquosa de caráter ácido, pois a água da chuva se combina com o gás carbônico, originando o ácido carbônico, que é o H2CO3. Aqui na imagem a gente tem as moléculas, né, de CO2, que é o gás carbônico, que vão se unir aqui com a água. A água, ela sendo um solvente universal, ela consegue se misturar com praticamente quase tudo com muita facilidade. Então aí as partículas que estão na atmosfera, em contato com a água da chuva, elas vão formar uma substância. Quando a chuva ela apresenta outros ácidos em sua composição e torna-se prejudicial ao ambiente, ela é denominada chuva ácida. A chuva ácida ela tem em sua composição principalmente os óxidos de enxofre, os óxidos de nitrogênio, que são formados a partir da queima dos combustíveis, como a gasolina e principalmente o óleo diesel. As indústrias que utilizam esses combustíveis, assim como os veículos, lançam na atmosfera grandes quantidades de dióxido de carbono, que se transformam parcialmente em trióxido de enxofre. Aqui é dióxido de enxofre, eu me confundi. Esses gases eles se dissolvem e reagem com a água da chuva, formando os ácidos. O resultado é a chuva ácida que causa sérios problemas ambientais. Então aqui na imagem a gente tem alguns gases, né, que são formados, eliminados, né, através da queima de alguns combustíveis. As consequências da chuva ácida. Então o pH da água em situações normais é de 7. Ao entrar em contato com o gás carbônico, o pH muda e atinge 5,6. A chuva ácida, por sua vez, é quando o pH atinge valores entre 4 e 2, ficando extremamente ácida. Nas aulas anteriores, a gente viu uma escala de pH. Se vocês não lembram, retorna e dá uma olhadinha naquela aula novamente. A acidificação em alto nível, ela causa estragos ambientais em grandes proporções. E as florestas localizadas em altas altitudes são as que mais sofrem, pois elas ficam imersas a nevoeiros acidificados. Aqui a gente tem uma imagem, né, das árvores que foram atingidas pela acidez desse nevoeiro e das chuvas ácidas. As nuvens e a chuva ácida danificam a superfície das folhas quando entram em contato com as árvores. O solo também tem os seus nutrientes diminuídos e as raízes passam a crescer de forma lenta e com isso as árvores tendem a ficar inférteis. Então, chovendo água ácida, o solo vai absorver e vai interferir também no crescimento das plantas. Então, os óxidos ácidos lançados na atmosfera em centros urbanos, eles podem se deslocar por centenas de quilômetros pela ação dos ventos e provocar a chuva ácida mesmo em áreas pouco urbanizadas. Então, aqui existe a produção da poluição, mas não necessariamente a chuva só vai cair aqui. Ela pode cair num local onde nem tem indústrias, né? Porque a chuva é levada. As nuvens, né, no caso, são levadas pelo vento. Agora a gente vai falar sobre a ação da chuva ácida em centros urbanos. Então, a chuva ácida também prejudica os centros urbanos, pois ela provoca a corrosão de construções e estruturas. Nos grandes centros urbanos, a chuva ácida acaba por reagir com o carbonato, que é um material presente no mármore e muito utilizado nas estátuas, monumentos e prédios também. Essas construções, elas passam assim a se degradar rapidamente. Então aqui a gente tem um monumento danificado pela ação da chuva ácida. A chuva ácida e o ambiente aquático. Então a chuva ácida também atinge o ambiente aquático e dificulta o desenvolvimento dos fitoplâncton,
que são organismos que realizam a fotossíntese. Aqui são os fitoplânctons, eles são seres microscópicos, né? Atingindo os fitoplânctons, ele restringe a cadeia trófica, porque esse fitoplâncton ele é fonte de alimentação de muitos outros seres vivos aquáticos. E aí ele afeta, né, os seres vivos que dependem deles. Então as águas elas vão então se acidificando e a biodiversidade é reduzida. As discussões sobre sustentabilidade e efeitos das ações do homem sobre o meio ambiente tornaram-se centro de grandes pesquisas e debates em fóruns mundiais. As diversas esferas da sociedade começaram a unir esforços para diminuir as causas e o efeito da chuva ácida, bem como do aquecimento global. Entre as ações implantadas estão a instalação de filtros, né, nos carros e chaminés para a diminuição do lançamento de gases nocivos para a atmosfera, a implantação de políticas ambientais específicas para cada caso, um investimento em fontes de energia alternativa, né, que não usem combustíveis para obter a energia, o aumento de pesquisas em eficiência energética e a adoção de projetos de carona solidária ou rodízio de carros. Aqui a gente tem o dia 5 de junho como Dia Mundial do Meio Ambiente, com a seguinte frase, né? São pequenas as atitudes que podem mudar o mundo. Preserve, né? Ou seja, cada um pode fazer uma pequena contribuição. Aqui nós temos os impactos ambientais causados no mundo, né? Que seria a elevada emissão de gás carbônico, a poluição dos mares, rios e lagos, a contaminação do lençol freático, o desmatamento, a extinção da fauna e flora, incêndios e queimadas. Então, esses são os fatores que causam, né, os impactos ambientais. E aqui a gente tem os desastres ambientais causados por esses impactos, que seriam os terremotos, tsunamis, desequilíbrio da fauna e da flora, as mudanças climáticas e abruptas, a chuva ácida, a seca e as enchentes. E a sustentabilidade, né, que é o que a gente busca para preservar o meio ambiente. Ela faz aí conferências ambientais com encontros, né, de diversos líderes mundiais para discutir as ações a serem desenvolvidas em conjunto e particularmente, com o objetivo de minimizar os efeitos negativos da ação humana sobre o planeta. Essas conferências, temos algumas que são o Protocolo de Quioto, a Conferência de Estocolmo, a ECO 92, Agenda 21 e o Rio+10. Então, essas são algumas ações com o objetivo de melhorar, né, o meio ambiente e resgatar o que foi destruído. E a nossa aula de hoje, pessoal, ela fica por aqui. Eu espero que vocês reflitam, né, sobre os impactos que a poluição causa no meio ambiente. Procure aí maneiras, né, para que isso diminua ou que a gente até termine com essa emissão de tanta poluição no meio ambiente. Eu desejo a vocês bons estudos e a gente se vê na nossa próxima aula. Até lá!